Boa tarde, pessoal. Olá para vocês todos. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Deixa eu ajustar as coisas aqui para poder falar um pouco do anime. Então, o anime dessa semana, dessa vez, vou uma trilha sonora para vocês também, é Wolf's Rain, a chuva do lobo, né? Wolf's Rain. Desculpa, eu tô meio gripado, mas enfim. Também vou botar a live aqui. Então, esse anime aqui é do Clube do Anime, no Discord, no caso. Foi um dos animes que a gente viu. Então, em outro, são dois concomitantes, esse foi um deles. E é um anime antigo, deixa eu ver aqui as coisas certinho pra nós. Não é bem antigo, aqueles animes de 2000 e pouquinho. Esse aqui é, no caso, 2003. Na começo da década de 2000, né? E é um daqueles animes muito bons, que teve uma onda muito boa de animes no começo dos anos 2000. Esse aqui é um deles. Tipo Ghost in the Shell, tipo Cowboy Bebop, a geração pós-Evangelion, sabe? Len. Tem uns animes muito interessantes que foram lançados um pouco depois de Evangelion, no fim da década de 90, no começo da década de 2000, com uma estrutura narrativa um tanto quanto mais experimental, um quanto mais livre no roteiro, mais livre no plot, com liberdade criativas absurdas. E Wolf's Rain é um desses, digamos, produtos dessa época mais criativa, mais original mesmo, no sentido de criar coisas tipo Paranoia Agente. Tipo, tem uns animes muito, mas muito diferentes. Eu acho que os animes que eu mais gosto, os animes mais conceituais, são da década de 2000 até 2008. Aí na década de 2010 em diante começa a mudar um pouco a rotina dos animes, entre os isekais em 2015. Mas enfim, aquele período ali pós-Evangelion é um período muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim, pouco antes e um pouco depois de Evangelion, assim, até uns 2008 mais ou menos. Tem animes muito bons, eu acho que são os melhores animes que eu já vi, são mais ou menos dessa época. E a estilística, né, de originalidade, o trato com as coisas, acabou se focando muito ali. Mas voltando para Wolf's Rain. Então, foi um anime que a gente viu no Clube do Anime, e eu faço resenha agora. E esses animes têm abertura e ending, embora os vídeos têm abertura e ending, embora dê merda no YouTube, mas eu faço isso porque eu acho muito legal de passar a abertura e ending, mesmo que dê problema. Mas voltando, e agora sim para anime. A história de Wolf's Rain é a história de um mundo meio apocalíptico, meio decadente, não dá para saber se ele está ou não em apocalipse. Um mundo de ciclos, onde tem sazonalidades. Tipo, sei que vocês sabem que existiu, por exemplo, a era glacial no mundo. E também uma outra extinção em massa de um grande vulcão que entrou em erupção, acho que na Sibéria, e causou uma extinção de massa de 90% da vida no mundo. Então, Wolf's Rain é uma pegada mais ou menos assim. O mundo ele tem ciclos de prosperidade da vida e de decadência abrupta da vida, seja por um meteoro, seja por um vulcão, seja por uma era glacial. Embora a era glacial não foi tão assim, né? Ela só mudou o clima do mundo, ela não chegou a aniquilar. Bem, ela aniquilou várias espécies, mas ela não chegou a destruir 90% da vida no mundo. Pelo menos da vida macro do celular, né? Vida unicelular provavelmente não. Mas focando no anime. Então, Wolf's Rain é uma espécie de sazonalidade. O anime ele passa numa sazonalidade, num período onde tem a morte e o renascimento. E esse é o cenário. O cenário está em morte, ele está indo em direção à morte. E qual a pegada? A pegada é, não se sabe se o planeta ele foi ou não populado por uma outra espécie. Aparentemente sim, tipo alienígenas, que são ditos humanos, que migraram para o planeta, que são chamados nobres, que não descendem da espécie originária do planeta. A espécie originária do planeta, ao contrário do darwinismo, onde o homem veio do macaco, na verdade no anime o homem veio do lobo. Eu sei que é estranho, mas a ideia é essa, é uma mitologia. O anime é mítico, o anime é mágico, o anime é místico, e dentro dessa mitologia, a origem da humanidade, do Homo sapiens, é dita, dentro do contexto ali interno da fantasia do anime, que o homem descendeu do lobo e que perdeu a sua... meio que teve uma guerra ali entre Deus, né? Deus criou o lobo. O lobo é como se fossem anjos, ou seres divinos, que foram mandados para a Terra para evoluir um ser que já existia na Terra, que eram as bestas, meio que demônios. Esses lobos, eles moldaram o destino dessas bestas, embora os lobos também sejam bestiais. E ao moldar o destino dessas bestas, eles meio que perderam a sua forma
de lobo, de anjo, e não se sabe o que aconteceu com as bestas. Pode ser que as bestas sejam os nobres, não dá para saber. Aparentemente os nobres são as bestas, mas não se sabe se os nobres eles são dessa terra ou se eles vieram de outra terra. E o que aconteceu com a humanidade foi que ela evoluiu do lobo para a humanidade. Então já é pra vocês verem a porra louca que eu falei. Anime de 2000 você tem que tirar... enfim, sai a cabeça da caixa, porque o negócio é fora da lógica mesmo. Os animes eles começam a pegar muito pesado em criatividade. Teve um outro vídeo que eu fiz aqui, foi o do Technolizer. É a mesma vibe, é porra louca. Só que é muito bom o anime. O Ghost Rain explicando a estrutura do anime, tirando essa mitologia de origem. Temos 4 protagonistas, o Kiba, o Toboy, o Tsumi e o Higi. São 4 lobos que eles têm um poder mágico, um poder que advém da sua origem divina, da sua origem lunar, digamos, que é eles poderem se... Eles não mudam de forma, mas eles podem se passar como se eles fossem humanos, e os humanos ao redor deles enxergam eles como humanos e conseguem ouvir eles, porque eles são intelectualmente equivalentes. Então eles se comunicam com os lobos pensando que os lobos são pessoas, e eles têm uma espécie de... É ilusão, né? É uma miragem onde eles aparentam ter formas humanas, mas a forma original deles é constantemente sempre de lobos. Ó, pra vocês verem como o negócio é porra louca. A trilha sonora é genial, porque é Yoko Kanno que faz, então tem músicas lindíssimas, até tem música brasileira no negócio. Tem uma versatilidade enorme de repertórios musicais. É muito bem encaixado, a sonoplastia é muito boa, a direção é muito boa, é muito tranquila, é muito suave, ela vai... Não tem um plot verdadeiro, o anime ele não tem um real roteiro, ele tem uma missão, que é a mitologia. O anime é a mitologia interna do anime, e a história do anime é a sua própria mitologia, que os personagens têm um objetivo em específico. E qual é o objetivo dos personagens? Achar o paraíso. Porque o mundo está entrando em apocalipse e eles têm que descobrir o paraíso. E para chegar no paraíso, você precisa de uma flor, ou de uma flor lunar, que meio que é a chave de portal para o paraíso. E o paraíso, ele nada mais é do que a transição de um apocalipse para um renascimento, ou seja, da decadência para a ascensão da vida e do florescimento de uma nova espécie, do florescimento de uma nova pluralidade de vida. O que temos ali? Temos a sociedade em uma pirâmide, onde temos os lobos, que eles são meio que seres divinos, que podem ser tanto cultuados por tribos mais, digamos, indígenas, mais tradicionais, quanto serem odiados por pessoas em geral, ou pelos nobres em geral, porque eles são meio que seres mais próximos de Deus, ou porque eles são os seres que são abençoados pelo paraíso, que se eles chegarem no paraíso, quer dizer que vai resetar o mundo. Então, os nobres, que são meio que, eu não sei se são as bestas ou não, fica meio confuso isso. Mas não tem problema. Por mais que o anime seja confuso e seja extremamente etéreo, extremamente onírico, ele tem uma concisão, uma coesão interna muito boa, mas o ponto não fica claro. Não fica claro mesmo. Então, temos ali os nobres, que querem, metade deles quer aniquilar os lobos, uma outra metade quer descobrir o seu próprio paraíso, ou ascender ao paraíso divino, que só os lobos têm acesso, que é o paraíso dos nobres. Só que para eles ascenderem esse paraíso, eles criam a chave deles. E a chave deles, a dos lobos é a flor lunar, e a chave dos nobres é uma flor metamorfoseada, transformada em humana. Eles pegam o DNA da flor, eu não sei como eles fazem isso, eles transformam uma flor, uma espécie, a espécie das flores em humanos. Tem uma quantidade de vida, elas são cegas, elas têm uma sensorialidade estranha, elas percebem o ambiente de maneira estranha, elas falam também, elas têm memória, elas parecem gente, mas elas não são que nem miragem, que nem os lobos, elas são gente mesmo. Só que elas são seres artificiais, tipo homúnculos, feitos em laboratório, que na verdade são flores, e na verdade é flor, mas é humano. Entendeu? A piração. Essa flor, ela é a chave de portal dos nobres, para abrir o paraíso dos nobres. E eles cultivam as flores, erram muito, tem muita flor imperfeita, eles chegam na flor perfeita. Essa flor, ela transpõe um aroma, e esse aroma chama os lobos para a jornada. Principalmente o Kiba, que é o lobo escolhido. É tipo é tipo Harry Potter, né? Ou outros animes que tem um escolhido, tem
tem uma espécie de... eu não lembro a palavra, um prodígio, alguma coisa assim, que vai ser o emissário, né? Enfim, vocês entenderam. Aí o Kiba é esse cara. E o Kiba, ele sente o aroma da flor, ele perde a alcateia dele lá porque os nobres estão caçando os nobres querem dizimar os lobos, eles querem dizimar esses emissários divinos. E eles vão atrás do Kiba, eles vão atrás de todos os lobos só que como os lobos enganam eles têm que ter toda uma tecnologia para rastrear os lobos, para perceber os lobos, e são muito poucos os lobos estão em extinção. E eles vão caçando. Os nobres são divididos em 3 estirpes. Tem o Jagara, tem a Casa dos Darcia e tem mais um que eu não lembro o nome. Eu não lembro mesmo, é um nome meio doce. Aí o que acontece? Entra em guerra os nobres, as 3 casas de nobres. Os Darcia estão em decadência, eles que fizeram a flor, eles são cientistas. Os Jagara, eles são uma estirpe provavelmente bestial, ou que veio do espaço, não sei. E os outros também, era uma outra família ali que eu não lembro ao certo. E os Jagara, eles aniquilam os nobres que eu não lembro o nome. E os Darcy estão em decadência, não tem muito que aniquilar, só tem quase um membro dos Darcyas, então é suave. E o Darcia, o único sobrevivente do Darcia tem um objetivo que é a amada dele, a Ramona, acho que é Ramona o nome dela. Ela entrou num paraíso de coma, porque ela sem querer foi sugada pelo paraíso e ela perdeu a consciência dela. E ele busca a todo esforço trazê-la de volta para a Terra ou entrar no paraíso dela, que é ascender também. Ela está meio que numa espécie de transe, eu não sei se ela está viva ou está morta. Aparentemente, de acordo com o Jagara, ela está morta. De acordo com o Darcy, ela está em coma. Tem esse cara meio que o antagonista da série. E ele é o cara que queria abrir o paraíso para salvar a sua amada. E dá problema. O Kiba, cada personagem, cada lobo tem um percurso histórico, um percurso de vida e é explicado direitinho. Por exemplo, o Kiba, ele é o cara que perdeu a alcateia dele, perdeu todo mundo que ele conhecia e está na jornada de busca e de salvação para encontrar o paraíso. O Tsumi, ele é uma espécie de lobo que perdeu a alcateia dele porque, eu não vou contar spoiler aqui, porque ele fez merda, e depois ele fica vivendo com os humanos, enganando os humanos e usando os humanos para conseguir sobreviver. O Toboi é um lobo que não sabia que era lobo, que foi criado por humanos, que foi literalmente viveu só com humanos e só descobriu que era lobo por causa do Tsumi. E o Hige é um lobo com amnésia que não sabe direito o passado dele, ele perdeu a alcateia também. Ele é um lobo vagante, um lobo errante, ele vive numa espécie de dia a dia, né? Ele não tem muito objetivo. Todos eles acabam começam a seguir o Kiba e formam uma alcateia. E começam a seguir a flor, para a flor levar eles para o paraíso. E para o paraíso ser uma espécie de reino divino, mas não se sabe se é reino divino de verdade ou se é de fato uma espécie de morte. Mas o paraíso para o Kiba é o futuro, é abraçar o futuro, é descobrir o destino. Então não se sabe se tem ou não, de fato, um paraíso. Mas se esse paraíso é ou não uma espécie do que a gente considera como uma outra vida, no sentido de uma reconstrução, uma renascer, aparentemente é isso, é um renascimento em um outro corpo, numa outra realidade, mas fica um pouquinho confuso até o fim do anime. Eu fico meio aberto, eu não fecho a interpretação nesse anime. E eu acho que é possível também que o modo como eles alcançam o paraíso da segunda vez, que é a primeira vez que eles iam conseguir alcançar, o Darcy não deixa, o Darcy ele impede. Quando eles iam alcançar da primeira vez, talvez eles de fato fossem para um paraíso. E eu não sei que paraíso que é esse que eles iriam. Pode ser um paraíso tipo que a gente considera monoteísta, de Deus, tal, uma terra perfeita. Não sei, eu não sei. Mas daí eles não conseguem alcançar esse paraíso, eles alcançam um outro. Esse outro é o paraíso da decadência, como se tivessem várias rotas e vários fins. E esse paraíso da decadência é o do renascimento, que é o fim do anime. Então tem todo esse dilema ali das guerras entre os nobres, de outros personagens secundários, como o caçador, que tem uma rixa com os lobos, ele quer caçar os lobos porque ele pensa que os lobos mataram a família dele. Tem o cachorro do caçador, que na verdade é o Blue, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas quem já viu vai saber. Tem também a Cher, que é a cientista que investigava a flor, que ela meio que roubaram, né? Os nobres, que eu não lembro o nome, roubaram a flor do Darcia, que a família do Darcia fez. O Darcia foi amaldiçoado pelos lobos por causa dessa busca dele pelo paraíso dos nobres. Então ele é meio
Eu não sei ao certo, mas ele tem uns poderes diferenciados. Que não se explica direito também, é meio etéreo. Esse anime não explica coisas, não queira explicação. E aí tem outras coisas também, tipo o Hubby, que é o ex-marido da Cher, que caça ela o anime inteiro por causa que ele ainda é apaixonado por ela, ele quer reatar a relação, quer ter um destino com ela. E o mundo decadente, e em cúpulas parecido com o Ergoprox, aliás, a Ergoprox é da mesma época, aquelas cúpulas onde vira cidades isoladas, parecido com tudo muito fodido. Tem a civilização dos Jagara, com uma civilização com uma cidade muito tecnológica. Tem a civilização desses nobres que eu não lembro o nome, que é uma cidade bem caótica, mas funcional. E os Darcy é só uma cidade decadente que o Império Darcy caiu já no anime. Então é mais ou menos isso, e o caminho e o percurso deles em direção ao paraíso, eles caçando a flor o tempo inteiro, porque a flor é sequestrada pra lá e pra cá, eles sendo caçados também, porque eles são lobos, eles conhecendo outros lobos. É isso. Wolf's Rain é isso. É divino, é bonito, é etéreo, é onírico, é extremamente... Teve um momento ali que... Só pra falar, um detalhe. Teve uma pandemia na época que o Wolf's Rain foi feito, a pandemia de SARS, na época que o Wolf's Rain foi feito. Então tem 4 fillers no meio do anime, que são fillers meio que não fillers, porque ele aprofunda os personagens, então vale a pena ver, que eu acho que é o episódio 16 ao 19, 16, 17, 18, 19, se eu não me engano. E depois o anime ele acaba no 26, meio que um fim, não fim, e acaba de verdade no 30, porque são mais 4 OVAs que terminam o anime e terminam a história. Por causa dessa epidemia que teve, eles não conseguiram acabar direitinho no 26, então eles acabaram no 30 o anime. Mas voltando, o anime ele vai muito bem. Tem pequenas sagas, tem aprofundamento de personagem, tem aprofundamento do misticismo, mas nunca resolução do misticismo. E o anime ele dá tematicamente, tirando a parte que ele se resolve, né, tirando a parte que o paraíso é meio que alcançado, ele tematicamente ele é aporético, ou seja, ele não tem começo, meio e fim. Ele é meio insondável, eu diria. Então, tem temas internos, tem resoluções internas, os conflitos terminam, por bem ou por mal. Todo mundo consegue não, né? Na verdade, as coisas acabam. Eu não quero dar spoiler, porque é triste. Mas o percurso do A ao B, que é o percurso do paraíso, da busca pelo paraíso, seja dos nobres, seja do Kiba, seja o percurso da flor, que é um ser humano ali como um chave de portal, como essa espécie de emissário de Deus também, pode ser. E é isso, cara. Não dá pra falar mais do anime porque o anime é difícil. Mas o anime é lindo, eu recomendo mesmo. A trilha sonora é sublime, ele tem uma cadência narrativa, uma cadência de direção muito boa. Ele te fisga, é um cenário... Eu vi esse anime 2 vezes antes, na verdade. Eu vi essa terceira por causa do clube e eu não lembrava um Y do anime. Eu esqueci o anime completamente, porque eu não sei. Eu suspeito porque é um anime que eu não gostei tanto da primeira vez ou da segunda vez, porque o fim dele é triste. Então, posso ter apagado o anime da minha cabeça por causa do fim, posso ter algum outro conflito ou preconceito do meu eu anterior com o anime que agora eu não tenho mais. Então, dessa terceira vez, eu vejo o anime como um ótimo anime, como um anime fora da caixa, porque é da geração 2000, como eu falei, daquela geração que tem muito anime porra louca, que é raro de encontrar hoje em dia, e eu fico muito triste porque os animes daquela época realmente eu adoro. Foi onde eu conheci os animes, aliás, eu adentrei no mundo dos animes por esse universo, entendeu? Por universo de Evangelion adiante. Então já adentrei pelo lugar do caos. Então pra mim essa arte da animação, essa liberdade de direção, essa liberdade criativa fazem muita falta. Mas voltando, no caso de Wolf's Rain não tem muito mais o que eu falar aqui, porque se eu falar eu vou matar o anime pra vocês e não vale a pena, quem já viu, quem não viu, né? Geralmente eu dou spoiler nesses reviews de clube do anime, mas em Wolf's Rain, não sei na pronúncia tá certo, em específico, eu não quero dar spoiler, porque não vale a pena. Realmente, eu quero que vocês vejam. Então é isso, pessoas, temos essa jornada ambígua, essa jornada onírica, e a partir de agora eu vou cortar o trailer de fundo. Eu tô recomendando o anime, eu vou cortar de fundo e passar a ending pra vocês e acabo por aqui, beleza? É um vídeo bem de explicação dos panos gerais, dos pontos de fuga,
e do contexto mais específico, bem genérico mesmo. Eu sei que o vídeo ficou genérico, que a proposta é ficar genérico, porque vejam lá, vejam o Tsumi, vejam o Toboy, vejam a história do Hig, vejam a história do Kiba, vejam a história da Flor, do Ruby, da Cher, do Caçador, que eu não lembro o nome, da Blue e do Darcia, que são os personagens. Eu realmente lembrei quase todos os nomes de todos os personagens. Mas vejam a história deles e vejam esse anime. Eu recomendo mesmo. É um anime que vale a pena, mesmo que vocês não gostem dele. Porque é um anime que é referencial que nem Evangelion. É um dos animes que é bom ser visto, sabe? Pra você se dizer otaku. E quem gosta de lobo também, é claro. E a gente viu isso aí pensando que ia ser um lobisomem apocalipse da vida. Um RPG não tem nada a ver com isso. Mas é isso aí, pessoas. Eu vou cortar as coisas aqui. Aí eu já passo pra vocês. Cortar, aumentar aqui a trilha de fundo, e fechar minha voz e... Falou, pessoal, até mais.